sábado a todos. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã, dia 8 de junho de 2024, para dar estudo, para dar início ao estudo da lição da escola sabatina. Nesse momento vamos fazer nossos pedidos, agradecimento. Eu quero agradecer a Deus, pelas bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida, a minha casa, sobre a minha família, e nesse momento que Deus nos abençoe para meditar na palavra dele e entender o que ele quer que a gente entenda. Agradeço pela minha família, pelo meu lar, pelo meu filho, pelas bênçãos, pela chuva que está caindo na terra, e pela alegria de saber que esse Deus nos ama e cuida de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossos irmãos que ainda não chegaram, que Deus tenha misericórdia desse mundo, dessa terra, e que a gente possamos viver uma vida santa em Cristo Jesus. Vamos fechar o nosso olho, vamos falarmos com Deus. Querido Deus, amado Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por estarmos aqui no teu santo sábado. Queremos te pedir que nos ajude a nos preparar. Sabemos que o Senhor está às portas, o fim está aí, e que o Senhor ajude a fazer a tua vontade. Abençoa os irmãos da igreja, fortalece nossa fé e ajuda, Deus, a ser pessoas obedientes a ti. Ajuda a ser homens e mulheres missionários. Salva nossa família, meu Deus, tem misericórdia deste mundo, das nossas vidas. Pecado acariciado, pecado escondido, ó Deus, abre nossos olhos em nome de Jesus e fale conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, a lição dessa semana, nós estamos estudando, a lição, o grande conflito, creio que é uma das últimas lições antes da breve volta de Cristo, e o tema dessa semana é a lição 10, espiritualismo exposto, E aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim, queridos, porque o mesmo Senhor descerá com brando e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos vivos, permaneceremos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, que alegria, Graças a Deus está chovendo aqui nesse momento e está sendo uma bênção. Querido, então a Bíblia diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que alegria a gente saber que Jesus está voltando, que Jesus, a última trombeta vai ser trocada, e Ele estará vindo com poder e glória nesta terra. Então, querido, aqui na parte de sábado diz: há décadas atrás surgiram histórias sobre experiência de quase morte, em que pessoas morreram, foram reanimadas, relataram o que tinha visto e ouvido enquanto estava morta. Milhares dessas histórias foram documentadas. Muitos acreditam que esses relatos indicam que os mortos não estão de fato mortos. O espiritualismo surgiu com a mentira da serpente: é certo que vocês não morrerão. Gênesis 3:4. Ele assumiu várias formas, mas sempre com a premissa de que a vida continua após a morte. Essa ideia estava na raiz dos falsos movimentos religiosos do século XIX, com a alegação das irmãs Fox,
depois admitida como fraudulenta, de que podia receber resposta às suas perguntas de espírito dos mortos. Nessa semana, veremos que nossa única salvaguarda contra os enganos satânicos dos últimos dias é um relacionamento pessoal com Cristo e uma base sólida nos ensinos da Bíblia. Isso inclui doutrina sobre a morte, independentemente dos que nossos olhos, ouvido e coração tentem a nos dizer. Essa lição se baseia nos capítulos 31 e 34 do livro Grande Conflito. Querido, então, o espiritualismo exposto, Satanás, ele disse lá no Jardim do Éden para Eva, que é certo que não morrerei. O espiritualismo surgiu com a mentira da serpente, é certo que não morrerão. Eles morreram, não morreram instantaneamente, mas morreram. E a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então todos nós vamos morrer um dia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Então, todos que pecam, vai morrer, Então a Bíblia diz, todos pecaram, assim como a morte veio pelo homem, por Adão, também a morte passou a todos. E na época, no século XIX, houve um movimento religioso, com a alegação das irmãs Fox, que é na época ali de Ellen White, elas diziam que poderia receber resposta dos mortos. Mas, querido, os mortos não sabem de nada. A Bíblia diz que os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem. Então, quem é que aparece? É Satanás. A Bíblia diz que ele pode aparecer como anjo de luz, e ele pode enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, querido, nós temos que ter cuidado, estudar a Bíblia, para não cair em pecado, para não cair em tentação e para não ser enganado por espírito de demônio. Vamos para domingo. Domingo diz as consequências mortais do espiritualismo. Então vamos ver as consequências, A fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio da vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Essa ideia pagã se infiltrou nas igrejas desde o início, à medida que esta se afastava dos fundamentos bíblicos na tentativa de tornar sua fé compreensível para o mundo romano. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando a religião da cristandade. Ellen G. White, o Grande Conflito, diz na página 457. Então, querido, a fábula da morte é apenas uma entrada para um novo estágio que se baseia na vida. Então as pessoas dizem que há vida após a morte. E isso, meu irmão, não é verdade. Infelizmente, não existe vida após a morte. Claro que vai haver vida após a volta de Cristo. Aí sim os mortos ressuscitam, os que morreram em Cristo, e vão para o céu. Mas quando nós morremos aqui, nós estamos num sono profundo, nós estamos dormindo e nós não sabemos, morto não sabe se está chovendo, se está fazendo sol, se está caindo gelo, se está tendo guerra. Eles estão dormindo e eles não sabem. A Bíblia diz que a memória dele jaz no esquecimento. Então, querido, o que Mateus 10, 28 nos diz sobre a suposta imortalidade da alma? Mateus 10, 28 diz: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei ante aquele que pode destruir tanta alma como o próprio corpo no inferno. Jesus, ele pode matar tanto o corpo como a alma. A Bíblia diz: não tenha medo se as pessoas virem fazer mal e matar você. Mas vocês têm que ter medo, têm que temer a Deus, que ele pode tanto matar como fazer o quê? Como destruir,
né? E no final vai acontecer isso. Aqueles que não aceitam Jesus, infelizmente serão rejeitados, né? Serão destruídos. Então, o Senhor proibiu o seu povo de envolver com ocultismo. Israel não deveria tolerar encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consultasse os mortos. Deuteronômio 18:11. Tais pessoas deveriam ser apedrejadas até a morte. Levítico 27. A punição parece muito dura, mas foi designado para proteger Israel da adoração aos falsos deuses, Baali, Astarote, sucessivamente. A feitiçaria demoníaca, ela seduz as pessoas à falsa adoração e falsifica o relacionamento genuíno com Deus, mas não satisfaz a necessidade profundos do coração. O espiritismo está no centro do plano de Satanás, de levar o mundo cativo. Mas Jesus, por seu poder, liberta os cativos da corrente do mal que os prende. Então, irmão, o que acontece? Jesus, ele deu uma punição dura. Feiticeiro, essas pessoas, consultador, no passado era tudo morto. Era pessoas que como é que se diz? Não podia, como é que se diz? Viver. Por quê? Para proteger o povo dos enganos. Mas hoje, infelizmente, isso está à tona e nós temos que ter muito cuidado. Querida, a segunda pergunta. Lê Eclesiastes 9, verso 5. Olha o que diz aqui, irmão. Eclesiastes, né, capítulo 9 e o versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória já no esquecimento. Jó 7, 7 a 9. Olha o que diz Jó, capítulo 7, né? E o versículo 7 a 9 diz assim: e lembra-te de que minha vida é vento e meu olho não mais verão bem. O olho daquele que me vê não me verá mais, teus olhos estão sobre mim, mas já não existiu. Assim como a nuvem é consumida e desaparece, assim aqueles dessa sepultura não voltam mais. Então quem morreu não volta aqui. Está aí, a Bíblia é clara, a Bíblia está nos dizendo. Isaías 8, né? Isaías capítulo 8, né? E o versículo 19 e 20 diz assim, querido. Isaías capítulo 8, 19 e 20. 8, 19 e 20. Quando eles vos disserem, buscai aqueles que possuem espírito familiar e por mago que e que murmura, não deveria um povo buscar o seu Deus? Não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor dos vivos consultará os mortos? A lei é o testemunho. Se ele não falar dessa maneira, de acordo com essas palavras, é porque nenhuma luz existe nele. Então, querido, nós devemos consultar os mortos de maneira nenhuma. Os mortos não podem falar, os mortos não podem andar, os mortos não têm nada a oferecer. Então vamos consultar os mortos de maneira nenhuma, mas consultar o nosso Deus que está vivo e pode nos ajudar. Então essa deve ser a nossa esperança. Então, querido, então a crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblico como a guarda do domingo, existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. As pessoas usam algum texto, tirando do contexto, para tentar justificar a crença, mas esse falso ensinamento as deixa desprotegidas contra os enganos de Satanás. Pode impor especialmente na crise. Qual é a maneira mais adequada de explicar o estado morto a outras pessoas? Que eles estão dormindo. Vamos para a parte de segunda-feira. Segunda-feira, morte no Antigo Testamento. Leia Salmo 6, versículo 5. Salmo
Salmos capítulo 6, né? E o versículo 5, querido. Olha o que nos diz aqui, Salmos, capítulo 6 e o versículo 5 diz assim: porque na morte não há lembrança de ti, no túmulo quem te dará graça, né? 115 e o versículo 17. 115 e o versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nenhum nenhum dos que desce ao silêncio. 1 Reis 2:10. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. 1 Reis 2:10 diz, querido, assim Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. 11:43. Olha o que diz aqui o 11 e o versículo 43. 11:43. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Robão seu filho reinou em seu lugar. 14:20. Olha o que diz também, 14:20. E os dias nos quais Jeroboão reinou foram 22 anos. Ele dormiu com seus pais, Nadab e seus filhos reinou em seu lugar. Então, a questão de morte aqui, dormiu, descansou, com seus pais. Então tudo isso indica que é um sono, está dormindo, Os mortos não louvam, nem nenhum que desce ao silêncio. Morte mais sono é igual a dormiu. Então estão dormindo. É que nem quando você dorme. Quando você dorme, você não vê nada, você não sabe o que está acontecendo. A única diferença é que quando você dorme, algumas vezes a gente sonhamos, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Os mortos, eles não sabem de nada. No Antigo Testamento, a imortalidade da alma não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os infiéis descem ao inferno, onde queima eternamente. Ensina que a morte é um sono. A Bíblia usa a expressão descansou, dormiu com seus pais, para descrever a morte dos patriarcas, o sono da morte. Está lá em 1 Reis, Saulo, referindo-se à morte, Jó falou de não acordar do sono. João 14, o salmista escreveu: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte do soldado foi chamada de sono profundo. Salmo 76:6. A ideia dos mortos como espírito desencarnado, pairando para se comunicar com os vivos, não é um conceito bíblico, mas puro paganismo. A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis ao engano de Satanás. Muitos terão que encarar espírito de demônio, personificando um parente ou amigo querido, declarando as mais perigosas heresia. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a ele com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem, de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônio. Está lá no livro de Ellen White, O Grande Conflito, página 465 a 166. Querido, os mortos não sabem de nada. Isso é quando a ideia de que as pessoas encarnam, as pessoas podem
ter contato com os mortos, irmão, isso é tudo paganismo. Nós temos que ter muito cuidado, é paganismo misturado com espiritismo, e é o que a gente vê nessas novelas. Pessoas, o espiritismo tem sido propagado. Cristão que ainda usa novela está cultuando ao diabo, irmão. E nós precisamos abandonar esses filmes também, muitos filmes aí que conta mentira, e as pessoas têm assistido e acreditado, mas não acreditam na palavra, não acreditam na Bíblia, e muitos estão sendo enganados por espírito e doutrinas de demônio. Queridos, lê Daniel 12, 2 e Jó 19, 25, 26. Vamos ler aqui Jó capítulo 2, né? Jó capítulo 19 e o versículo 25. Jó 19 e o versículo 25, 26 diz, 19, 25. Porque eu sei que meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Embora depois que meu verme da pele destruir esse corpo, ainda assim em minha carne eu verei a Deus. Então a Bíblia diz que Jó, ele diz, eu verei a Deus, né? Ainda na minha pele, na minha carne, né? Então eu contemplarei, né? Então, querido, nós precisamos, né, reconhecer, né? Nós precisamos reconhecer que Deus, né, ele conhece, né? E Jó, ele diz, e aqui também, queridos, né? Aqui também, né, no Daniel 12, versículo 2, nos diz assim, Daniel, né, Daniel, como é que se diz? Capítulo 12, versículo 2 diz, um verso bastante conhecido, né, que nos diz assim, 12, 2, e muitos daqueles que dormem no pó da terra, despertarão alguns para a vida eterna e para a vergonha e desprezo eterno, né? Então, a Bíblia fala que os mortos, eles não sabem, né? Os mortos, alguns vai ressuscitar, uns para a vida e outros para a morte. Queridos, então a morte é um descanso até a ressurreição. Não há espírito desencarnado pairando para se comunicar com os vivos, né? Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono até a manhã da ressurreição. Então não existe encarnação, não existe comunicação com os mortos, mas é com os espíritos de demônio, espírito enganador, o próprio Satanás, que nós precisamos ter muito cuidado, querido, para não sermos enganados, né? Para não pegar estar dando ouvido e sendo enganado nesses últimos dias, né, querido? Então vamos agora para a parte de terça-feira. Terça-feira, morte no Novo Testamento, né? Morte no Novo Testamento. Então vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. A quinta pergunta: como a descrição da morte no Novo Testamento se compara com o Antigo Testamento? Vamos lá para João, né? Vamos para João, capítulo 11, versículo 11 a 14. Olha o que nos diz aqui. João, né?
capítulo 11, versículo 11 a 14. João 11, 11 a 14, nos diz assim, de 11 a 14. Essas coisas ele falou e depois disso ele lhe disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo, né? Eu vou para despertá-lo do sono. Disseram eles: Senhor, seu discípulo, né? Disseram então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas ele pensava que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, né? Então Lázaro morreu. Essa primeira morte, que é comparada a um sono, repouso do sono, né? Então Lázaro morreu, mas depois ressuscitou de novo, né? Então o versículo 21 a 25 diz assim, ó: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, né, nos últimos dias, né? Ressuscitar nos últimos dias, né? Nos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Então, querido, aqui a gente percebe, né, que Jesus disse que ele ressuscitaria. Se ela cresce, veria a glória de Deus. E hoje também, meu irmão, né, a gente precisa acreditar, né? E aqui também lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, né? Olha o que diz Timóteo, capítulo 1, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz assim, queridos: e o que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Então Jesus trouxe a imortalidade pela sua morte, pela morte de Cristo, né? Jesus trouxe a vida, e hoje também nós podemos ter a vida, né? A vida o quê? A vida eterna por meio da morte e ressurreição, e hoje intercessão de Cristo, santuário celestial. E também 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, né, capítulo 15, né, e o versículo 51 a 54 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, né? Transformados seremos todos. E no momento, em um piscar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corruptível tiver sido revestido da incorruptibilidade, isso que é mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá Provérbios, que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Então, querido, Cristo, né? Cristo com certeza, ele venceu a morte. E hoje nós também podemos vencer por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário para mim e para você. Então, meu querido irmão, né, Jesus, ele nos ama,
e Jesus ele cuida de nós, né? Então 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 15 a 17, olha o que nos diz aqui também. 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, versículo 15 a 17, 4, 15 a 17 diz assim, foi o que nós lemos. Dizemos, por isso a voz pela palavra do Senhor, que nós os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com brando e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos ressuscitarão primeiro na volta de Cristo, e então seremos os vivos transformados e todos juntos subiremos para a eternidade. Então, Antigo e Novo Testamento usa o sono como símbolo da morte. Pelo menos 53 vezes na Bíblia a palavra sono é equiparada à morte. Os escritores bíblicos concordam que não existe consciente em uma suposta alma imortal que deixaria o corpo após a morte. O Novo Testamento reforça uma dimensão já sugerida no Antigo, a ressurreição gloriosa no retorno de Cristo. Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente vida eterna. Escritor bíblico, eu concordo que não há existência consciente em uma suposta alma imortal, né? Que deixaria o corpo à morte. No Testamento é forma de dimensão já sugerida. No Antigo Testamento, a ressurreição gloriosa ao retorno de Cristo. Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Cristo venceu a morte na cruz. A sepultura não pode conter suas vítimas. A ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia serão ressuscitados em seu retorno. Paulo declarou: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 16, 18. Que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem na bem-aventurança do céu? Qual seria o sentido da expressão estão perdidos? Se os mortos já estivessem no céu, na verdade a argumentação de Paulo é que a ressurreição de Cristo é fundamento da nossa ressurreição, e que sem ressurreição é vã a fé que temos, e ainda permanecemos nos nossos pecados, e os mortos permanecem no pó perdido. Esses versos se encaixam perfeitamente com o texto bíblico sobre a esperança que temos na ressurreição, na volta de Jesus, quando receberemos a herança que não pode ser destruída e que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para nós. 1 Pedro 1,4. Se no entanto os mortos já estão no céu, porque Pedro falou de uma herança reservada no céu. Os fiéis do Novo Testamento ensinavam a vinda de Cristo e ressurreição dos mortos. Essa esperança inspirou fidelidade na provação da vida, porque a ressurreição é uma esperança poderosa para os cristãos. E se tivermos a cruz sem a ressurreição, teríamos esperança? Então jamais, sem a cruz, nós não teríamos esperança. Vamos para a quarta-feira, querido. Espiritualismo nos últimos dias, parte 1. Leia Mateus 24, versículo 5. Olha o que diz aqui, querido. Mateus 24, né, e o versículo 5. Diz assim, 24, 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes
sinais e maravilha, que se possível for enganaria até os eleitos. Então vai surgir muitos falsos cristos, falsos profetas, espíritos operadores de milagre. O mistério da iniquidade já opera pelo iníquo. Então Tessalonicenses também diz isso. Apocalipse 13, 14 nos fala que a besta, vai colocar uma lei, um decreto, para que todo mundo guarde um dia que não é bíblico. Então, queridos, o diabo usará sinais maravilha para enganar multidões antes da volta de Jesus. Ângel Rodrigues declarou que o poder de persuasão dos demônios não se encontra no conteúdo de sua mensagem, mas na força das manifestações sobrenaturais. Eles realizam sinais apelando para o lado efetivo dos seres humanos. Em vez de suas habilidades discricionárias e racionais, esses sinais são realizados por demônios. Isso mostra que a força unificadora da mensagem dos três demônios, o dragão, besta, falso profeta e da natureza espiritualista, Deus não é uma fonte ou origem. À medida que o conflito cósmico se aproxima de seu fim, o poder demoníaco entrará na arena da história de um modo jamais visto. O espiritualismo, cujo fundamento é o ensino não bíblico da imortalidade da alma, quase levará o mundo cativo. Queridos, temos que ter cuidado. Porque se eu e você não tiver cuidado, Satanás, com a imortalidade da alma, com o engano do domingo, que é o dia sagrado, ele vai levar muita gente à perdição, muita gente a viver no erro, a viver, a viver, amigo, em pecado, e muitos serão enganados. A sétima pergunta: por que é perigoso confiar nas emoções? Que papel elas têm em nossa experiência? De que modo Satanás poderá contornar nosso pensamento racional e apelar para o nosso sentimento por meio por emoção, não por emoção, mas por emoção não é decisão, por meio da emoção, por meio das emoções, mas sim pela razão. A gente não pode ser levado pelas emoções, mas tem que ser pelas razões, princípio, pelo princípio. É o que Deus espera de nós. Satanás, pouco a pouco, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano. O desenvolvimento do Espiritismo até agora não conseguiu executar completamente seus planos, mas conseguirá alcançar seu objetivo no fim dos últimos tempos. Misericórdia. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra, o mundo todo serão envolvidos por esse engano. Tirando os que Deus vai selar, o que Deus vai proteger, o restante, meu irmão, serão enganados pelos artigos de Satanás. Não é difícil ver como milhões que não entendem o estado dos mortos poderão ser iludidos com a ideia de que os mortos continuam a viver após a morte. Serão enganados. Quais enganos estão protegidos? De quais enganos estamos protegidos quando entendemos que os mortos dormem? Espiritismo pagão. Eles não sabem de nada, estão dormindo, Vamos para a quinta-feira, espiritualismo nos últimos dias, parte 2. Então, irmão, vamos agora entender a segunda parte. Nossa esperança de salvação está em Cristo.
Sua mão manchada de sangue nos convida a aceitar o sacrifício, né? Oferecendo-o a custo infinito. Em breve Cristo voltará para reivindicar o seu. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança. Tito 2:3. O objetivo de Satanás é destruir essa esperança. Ele realizará maravilha a qualquer coisa que leva a pessoa para longe da verdade da salvação em Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus ou tenham a fé em Jesus. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, nos afaste de alguma dessas duas características dos remanescentes. Então, querido, Satanás ele vai trazer, né, engano, e para isso a gente precisa estar perseverando na palavra, na guarda dos 10 mandamentos, sermos obedientes e assim seremos salvos, né? Então, meus queridos irmãos, temos que ter muito cuidado, né? Então, o que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador e a maneira de operar de Satanás? Mateus 24, 23 a 27 diz: então se algum homem vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não acreditei, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível, forem enganariam até os eleitos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiai, eis que ele está no esconderijo secreto, não acreditei, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão a águia. Queridos, então a gente precisa termos cuidado, porque se disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acreditei, e se disser, ele está no deserto, no esconderijo secreto, não acreditei. Então precisamos ter cuidado para não sermos enganados. Segundo Coríntios 11, vamos ver o que essa passagem aqui nos diz. Segundo Coríntios 11, 13. Segundo Coríntios, olha o que diz aqui, irmão. Segundo Coríntios 11, versículo 13, diz assim: porque tais são falsos apóstolos, obreiro enganoso, transformando-se em apóstolo de Cristo. 11, 13 e 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás ele se transforma em anjo de luz. Então temos que ter cuidado, irmão, para não sermos enganados. Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 11. Vamos ver o que nos diz aqui também. Segundo Tessalonicenses, né, capítulo 2, 9, né, a 11, diz assim: a essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígio de mentira, e com todo o engano de injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudesse ser salvo. E por isso Deus lhe enviará forte ilusão para que creiam uma mentira. Então aqueles que estão rejeitando a verdade, não querem mudar de vida, Deus vai entregar a eles a mentira, as fábulas, e eles vão viver no erro e se perderem. Nos últimos momentos da história, Satanás promulgará o seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão no céu como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-lo no engano e forçá-lo a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Surgirão pessoas dizendo seu próprio Cristo e reivindicando o título e adoração que pertence ao Redentor do mundo.
farão milagre extraordinário de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho da Escritura, com um ato culminante do grande drama do engano. O próprio Satanás personificará a Cristo. Há muito tempo a igreja diz considerar o advento do Salvador como concretização de suas esperanças. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse. Apocalipse 1, 13 a 15, Ellen G. White, O Grande Conflito, página 518. Entender as verdades sobre a volta de Cristo e o estado morto nos livra dos enganos, sim. Temos que ter muito cuidado, irmão, para não sermos enganados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse momento a estarmos preparados para o retorno de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus concede sabedoria e entendimento para nos preparar. Pergunta para consideração na sexta-feira. Que influência espiritualista Satanás usa? Que papel tem a mídia? Como você compartilharia sua fé com alguém que perdeu um ente querido e acredita que essa pessoa foi para o céu? O que é apropriado dizer? Não, ela ainda não está no céu. Ela está aguardando o julgamento. Depois, se for salvo na volta de Jesus, vai ressuscitar para ir. Mas por enquanto ninguém foi para o céu. Querido, que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus fortaleça a nossa fé e que possamos nos preparar para a breve volta de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Santo eterno Deus, amado Pai, nesse momento queremos te agradecer por mais um dia, pelas bênçãos que nos dá a alegria de estarmos aqui na tua presença. Fale conosco em nome de Jesus. Amém.